Graça e paz, meus irmãos. Mais um dia, hoje é quinta-feira, 25 de junho. E Deus nos permitiu estar aqui mais uma vez para a sua honra e para a sua glória. E nós aqui como instrumentos, né? No meu caso, da leitura das Escrituras Sagradas de Deus, em comunhão com os irmãos e com o nosso Senhor. Hoje nós estamos dando continuidade, capítulo 4 desta carta de Paulo, a primeira carta de Paulo a Timóteo, em que ele fala acerca da apostasia dos últimos tempos. Eita! Será que nós precisamos estar em busca do conhecimento de como tudo irá se suceder no que se refere à apostasia que nós vemos tão desanimada, né? E principalmente nos últimos tempos, meus irmãos, né? Nos últimos tempos, como que estas coisas iriam acontecer nos últimos tempos. E o que nós estamos vendo hoje? Será em que fase nós estamos, né? No que se refere às orientações da palavra do Senhor. 25 de junho, 1 Timóteo, capítulo 4, diz o seguinte: o Espírito afirma expressamente que, vamos ver se identificamos algo. Nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina, que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Como é que é? Rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. É para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado. Tem cuidado. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Bem, meus irmãos, capítulo 4. Meus queridos, não deu 2 minutinhos de leitura. Você é capaz, né? A verdade aí. Você é capaz de ter um exemplar da Bíblia Sagrada na sua casa, tirar de 2 minutinhos a 3 a 5 a 10 minutinhos que seja, para a leitura de 1 a 2 capítulos da Palavra de Deus no seu dia, meu irmão. Isso traz uma transformação, meus queridos, extraordinária. Veja, só no que nós lemos hoje em 2 minutinhos, a gente observa algo que fala acerca dos fins dos tempos, né? Mas Paulo adverte sobre os perigos, né?
da apostasia, da falta de fé, da distorção da palavra do Senhor. É aquilo, pessoas que transformam o mal em bem e querem dizer que aquilo que é bom, na verdade, não é. É muito ruim. Transformar o bem em mal, o mal em bem. Distorcer, levar confusão para a mente das pessoas. E nós servimos a um Deus que não é um Deus de confusão. É sim, sim, não, não. É quente, é frio. E o que é morno, vomita-se da boca, diz a palavra do Senhor. Ou seja, não nos serve. Ou é certo, ou é errado. Ou é bom, ou não é bom. Não existe em cima do muro. Quem vive uma vida, né, sobre um muro, na verdade, já escolheu o lado, né? Porque se não está do lado do bem, provavelmente, mesmo que digam que não, mas não é bem assim. Não é assim que funciona. É assim, sim, meu irmão. É sim, sim, não, não. Ou você é bom ou você não é. Ou você cumpre com a tua palavra ou você não cumpre. Ou você tem caráter ou você não tem. Ou você é fiel ou você não é. Ou você é amigo ou você não é amigo. Não existe uma forma de se conciliar com bom senso e consciência e um coração genuíno, meio termo, no que se refere à nossa condição humana em relação a tudo isso. Certo? E como é importante que nós venhamos observar, veja, 2 minutinhos da leitura de hoje, dia 25 de junho, quinta-feira, capítulo 4 desta leitura, nós observamos essa advertência no que se refere à apostasia, que nós precisamos, né, seguindo, por exemplo, esta orientação de Paulo ao seu discípulo e cooperador Timóteo, numa determinada cidade que ele se encontrava, em busca de levar a verdade no que se refere aos evangelhos, que nós venhamos a permanecer, principalmente aqueles que buscam, né, dizer que a palavra de Deus é assim, 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 que nós venhamos a nos empenharmos muito para ir em busca de cumprir isso, permanecermos firmes na verdade. E que todo aquele que busca servir, meus irmãos, que possa, como se diz, né, reabastecer as suas baterias, revestir-se, nutrir-se do que? Da fonte, das Escrituras Sagradas de Deus. Precisamos rejeitar, né, porque hoje nós temos acesso a tudo, sim ou não? Todo dia você basta acessar a internet que você vê e tem acesso a muitos discursos, a muitos ensinamentos, a muitos cursos, há muitas revelações extraordinárias, há muitas fontes da minha cabeça que buscam fazer com que as pessoas venham a aderir a isso. Não sei, não sei, nem penso nisso, mas rejeitar falsos ensinos, no que se refere àquele que quer viver um propósito e ter uma vida bacana, com êxito, com livramentos extraordinários, que quer viver o extraordinário de Deus na sua vida. É manter-se focado nisso, meu irmão. Já tem tanta coisa que a gente precisa aprender, que nós precisamos assimilar, refletir e colocar em prática na minha vida, daquilo que é bom, que eu não compreendo como que as pessoas ainda ficam buscando um jeitinho de se beneficiar através do mal. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai dar certo. Quer saber por quê? Porque quem já tem acesso à verdade absoluta, de capa a capa, já sabe o fim dessa história. Então, assim, você pode se utilizar de qualquer artimanha, você pode se utilizar de qualquer instrumento do mundo e pensar, iludir-se de que, corrompendo o seu coração, aderindo àquilo que não está de acordo com a palavra de Deus, que você queira ser ruim, que você queira ser corrupto, que você queira ser o que você queira ser, que você queira ser que seja. Mas eu já lhes digo, nós não somos detentores da verdade, mas Deus é. E se nós queremos ter, né, com as nossas limitações humanas,
limitações intelectuais, espirituais do nosso próprio coração, acesso para uma reforma íntima e uma mudança muito pessoal como ser humano, melhoramento, evolução, nós também vamos tendo um conhecimento de que tudo e todos que buscaram ir contra aquilo que é bom foram pessoas que não deram certo. Ou muitas vezes continuaram tentando levar a vida do próprio jeito, rejeitando aquilo que deveriam já ter aderido há muito tempo. Chega um determinado momento, não deu certo. E ficam as pessoas assim, mas por que que as coisas não dão certo na minha vida? Muito simples, meu irmão. Porque sempre que você distorce, que você busca viver, por exemplo, uma verdade, você tem acesso à verdade, então você quer adaptar de acordo com a tua conveniência. O resultado será distorcido também. Será distorcido também. Alguns até podem ter bom êxito. Os ímpios, os fraudadores, os golpistas, os corruptos, os mentirosos, os injustos, os traidores. Vemos êxito em relação à vida dessas pessoas? Pessoas invejosas, vemos êxito em relação a essas pessoas? Vemos. Mas é por pouco tempo. E nós vemos a decadência permanente, né? A tristeza, o vazio existencial gigantesco de determinadas pessoas, que daí sim vem para ficar. Para quê, meu irmão? Nós que já sabemos que isso vai acontecer, caso você não saiba, o bem vence o mal, certo? Aqui, ó, no finalzinho, quando você chega e tem um conhecimento amplo dessa história, você vai descobrir que o bem vence o mal. Então, o convite que fica é que você venha fazer parte do lado, né? Lado bom da força. Pra que fazer o contrário? Não é mesmo, irmão? A não ser que você queira ter uma vida de êxitos temporários, né? Que não seja uma pessoa muito preocupada com resultados, né? Propositivos, bacanas para a sua vida, que tenha uma paz que excede muitas vezes, né? Quase sempre, nosso próprio entendimento do que é ter um coração tranquilo em meio às tribulações. Então, são pessoas que vivem uma ansiedade gigantesca, que vivem sempre em meio de tempestade. Você observa até uma casa, uma família. Quando você, às vezes, tem acesso aqui a um determinado local, que está em desacordo, que estão todos perdidos, você nota que há um vazio, que há uma preponderância ali de inveja, de orgulho, de ego, sabe? É um individualismo, cada um pensando em si mesmo, muitas vezes querendo puxar o tapete até do próprio irmão. Se possível, faria. Tratando muito mal os seus pais, ou os seus pais tratando muito mal os seus filhos. Pessoas que não têm harmonia. E nós observamos que isso não é uma coisa fácil, meu irmão, de compreender este processo. Só que você imagina assim, ó, se você agindo correto, pode ser difícil, mas você vai ter um resultado bacana e vai dar tudo certo, não pense que agir errado também é fácil. Tem que ter uma ginástica mental, tem que ter uma estratégia do mal para poder ludibriar os outros, ser um enganador, ser um mentiroso, um traidor. E isso também dá trabalho. Só que você quer dedicar os teus dias utilizando o seu tempo da melhor forma possível para ter paz, para ser feliz, para ter tranquilidade ou para criar um inferninho muito pessoal, pontual para a sua vida, um enlace para os seus pés em que você levanta em determinados momentos da sua vida e de repente você cai. E daí você luta, sempre com os mesmos critérios, em desacordo com a palavra, e cai de novo, e cai de novo. Às vezes tem êxito, se ilude, cai de novo. Porque o que persiste, meus irmãos, confie na palavra do Senhor.
O bem vence o mal. Um coração bom pode ser machucado, destruído pelas coisas desse mundo. Pode ser, mas Deus, você estando ao lado de Deus, será restaurado. E você passará a compreender, inclusive, com as tribulações e adversidades do mundo, o quanto você pode e aprende a ter mais empatia em relação à dor dos outros, que muitas vezes estão nesse processo de sofrimento. Ok, meus queridos? Então, nós viemos nesse mundo para fazer o bem. Quem não compreendeu ainda isso, está perdido, certo, meus irmãos? O WhatsApp é uma benção, mas nós já estávamos então para concluir a nossa reflexão de hoje. Hoje é, deixa eu conferir no calendário aqui, quinta-feira, 25 de junho, e você está na TV Brasil, 24 horas, a sua emissora de TV na internet. Graça e paz a todos e até a próxima.